Começando aqui mais um podcast Resenha de Empresário, aquele papo saudável de resenha entre empresários. E aqui ao meu lado tá meu parceiro, meu co-host, o Rodrigão, mas não é do Balanço Geral. É Balanço Geral? Sabe nem o nome do programa, cara. Não se assustem com o topete dele, tá cada dia maior, mas é o Rodrigo Miranda, meu parceiro. É sempre um apelido novo, né? Mas é isso, gente. Estamos começando mais um episódio aqui do nosso Resenha de Empresário. Aquele lugar para a gente discutir aquela vida de empresário, os problemas que o empresário tem, trocar, né, ideia, figurinha, falar das dores do que é empreender. E a gente trouxe um convidado aqui de uma área inusitada, né? Que é a música. Então, assim, é um desafio empreender nessa área no estado, que é o Heber Nunes. Ou é Heber? É o Pelo amor de Deus, Nunes. Tira esse R aí. Heber Nunes. Gente, prazerzaço estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Rodrigo, Iago. E imagina, hein? Empreender já é difícil, imagina na música, né? Então, hoje... E no Mato Grosso do Sul. E no Mato Grosso do Sul, né? Então, hoje jacaré anda na rua. Capivara anda de moto. Então, acho que a gente vai ser uma conversa legal, a gente vai conseguir... Vou conseguir, acho que, mostrar para vocês como é que funciona um pouquinho do negócio na música, né? Como empreender na música e passar um pouquinho da minha visão limitada desse assunto, né? Mostrar então, que músico não precisa passar fome, né? Provar que músico trabalha. Tá, você toca guitarra, mas você trabalha com o quê, né? Tipo assim, você é músico, mas você trabalha com o quê? Mas você formou em quê? Não, eu formei em música. Tem faculdade de música? Não sabia. O que você aprende na faculdade de música? Cara, são muitas perguntas. Muitas perguntas que eu sou obrigado a responder. Quer ver andar de Uber, cara? Eu, às vezes, evito de falar que eu sou músico, sabia? Aí como que você faz quando tá com... Não, aí não tem jeito. Equipamento, não tem como. Não tem como. Tem que guardar a case no porta-malas. Isso, não tem jeito, esquece. Vai vai ter essas perguntas, cara. Vai ter essas perguntas e a gente vai ter que responder. Tem como, tem que fazer. Mas é isso, Heber. Queria que você contasse, começando aí, de fato, aí a sua fala, contar como que a música entrou na sua vida aí. Sei um pouco da história, mas você contar um pouco aí pra galera, pra dar um contexto, né, de como que isso entrou na sua vida. Vamos lá, cara, é muito engraçado, assim, porque eu venho de uma família muito musical. Então, a gente tinha um convívio muito grande com música. Então, por exemplo, eu cresci vendo a minha mãe cantava no coral do Tribunal de Contas, por exemplo. Ela cantou no coral da Uniderp, porque ela fazia faculdade no Uniderp. Então, cresci nesse ambiente, o ambiente da igreja, né? Então, cresci na igreja, nasci no lar cristão, né? Como a gente fala no crentez. Então, nasci no lar cristão, comecei a me interessar por música por conta da igreja, e meu avô é uma grande referência para mim nesse ponto, porque por conta dele eu comecei a literalmente querer. Meu avô tinha um sítio, tem um sítio, meu avô é falecido já, lá em Vila Vargas, um distrito de Dourados, fica uns 50, acho que se eu não me engano 50, 60 quilômetros de Dourados. E aí eu fui criado indo passar feriados, finais de semana lá com meu avô. E meu avô tocava acordeão, tocava violão. E nesse contato eu via meu avô tocando e achava aquilo legal, né? E um dia eu ganhei um violão de presente, né? Acho que pro desespero do meu pai. Eu ganhei um violão quebrado da minha tia, que caiu, era um violão do meu tio, caiu de cima do guarda-roupa, quebrou. Minha tia falou, conserta. E meu pai é aquele cara meio... Dá pro Heber. Professor Pardal, aquele cara que conserta tudo. Dá pro Heber brincar, conserta. E meu pai colou esse violão e tudo. E colou igual a cara, né? Ficou aquela coisa. E eu usei esse violão por muitos anos, assim. Muitos anos. Era um de Jorge, estudante, assim. E aí, ele consertou isso. E aí, às vezes, ele me pegava brincando. O violão, sou canhoto, né? Então, eu segurava o violão ao contrário. Hoje eu sou um canhoto que toca como destro, mas eu segurava o violão ao contrário e ficava ali fuçando o violão. E aí alguém falou, cara, esse cara aí, vamos botar esse menino pra aprender. E aí foi esse começo, né? Comecei a tocar por conta dessa relação, né? Tem a minha irmã mais velha, que é a Natália, que ela já tocava teclado, né?
Então, eu via ela tocando teclado, achava aquilo lá legal, né? Eu ia na igreja, via ela já tocando, né? Lá na frente, a menininha que tá tocando no teclado é minha irmã, tal. Então, a gente tem uma diferença de 4 anos. Então, já via ela ali tocando, né? Aprendendo. E aí, cara, sempre tive instrumento em casa, um teclado, um violão. E aí comecei a me interessar por música, muito novo, né? Bem pequenininho mesmo. Então, não comecei tocando violão e nem guitarra, comecei tocando piano. Olha só. Que meus pais tinham uma escola que ficava ali na 7, né? Eu lembro do nome da professora, era Nélida. E a Nélida tinha essa escolinha de música, ali funcionava na 7. E ela era amiga dos meus pais, desse ambiente também de igreja. E, se eu não me engano, ela era pastora, mas era pianista e tudo. E aí, meu pai colocou minha irmã para fazer aula, e eu ia junto levar minha irmã no sábado de manhã para fazer aula de piano. E aí, daqui a pouco, ela falou, cara, começa a fazer aula aí também, né? Então, aí minha irmã saía da aula de piano, me esperava e eu entrava. E ficava assim, a gente ficava nessa. E aí, enquanto eu esperava a minha irmã, eu via o filho da dona da escola dando aula de violão numa varanda, assim. Aí tal, e eu ficava ali e tudo mais. Massa esse negócio. E, pô, mais legal do que o piano, né? E o piano, ela era pianista clássica, assim, né? Tocava com partitura. Então era aquela coisa de desenhar a minha mão para aprender o nome das notinhas na pauta e pintar e tal, né? Tipo aquela que faz parte, eu acho, de ensinar música para criança. E aí eu falava, puxa, né? Mas a questão didática, né? E aí eu olhava lá, pô, cara, acho que o violão é mais legal. Um pouco mais monótono, né? E aí comecei a me interessar por violão, mas não foi aí que comecei a fazer aula de violão. Eu só fui fazer aula de violão, isso eu tinha 7 anos. Aí eu pedi pra parar, né, de fazer aula. Não gostei, não quero fazer. Aí parei de fazer aula. E aí, na época, parei de frequentar as aulas de piano e fiquei em casa e eu ficava brincando ali com o violão. E às vezes de ouvido eu tocava uma melodiazinha de uma música ali, criança, no violão, segurando errado. Aprendi a segurar igual destro, né? Do lado certo, né? Por conta da minha irmã. Minha irmã falava, como você quer tocar violão? Você é burro, segura tudo errado. É do outro lado, cara. E aí eu comecei, né, ali a trocar, a inverter, tocar da forma tradicional. Aí surgiu um projeto social na época, na igreja que a gente frequentava, que era a Primeira Batista. E frequentei lá por uns 15 anos, assim. Então foi minha primeira escola musical. Era um projeto social que na época estava começando essa questão de célula, que hoje se chama de soma, né? Na igreja lá. E não tinha gente para tocar nas células. E na época era a igreja que acho que era a maior igreja de Campo Grande. Então tinha muita gente, não tinha ninguém que tocasse. Então era um projeto social muito barato, né? Custava em torno de R$20 a mensalidade, na época, 15 ou R$20 por mês, para você fazer aulas em grupo. E aí comecei a fazer essas aulas de violão em grupo, né? Depois de um tempo eu não queria mais fazer, meu pai falou, não, minha mãe falou, agora você vai fazer. Vai continuar e tudo. E aí foi indo. Então comecei, cara, eu fiz assim uns 5, 6 meses obrigado. Né? Isso eu já tinha uns 9 anos. E aí depois de 6 meses eu apaixonei por aquilo. E foi uma coisa impressionante, assim, a ponto de eu vender videogame para comprar um outro violão. Assim. E aí, tanto é que nessa época foi o último videogame que eu tive. E aí eu vendi e troquei por um violão. Então, e aí me interessei demais, assim, era uma coisa que era meus castigos eram disso quando era criança. Então minha mãe falava, vai ficar sem tocar violão. Não, pô. Então tinha essa coisa, né, eu era apaixonado por aquilo. Gostava demais, né, de tocar e de ouvir música. E aí, enfim, me apaixonei por isso. Comecei a estudar muito mais do que uma criança normal, né, para as aulas. E na época meu primo fazia aula também, que a gente tem quase a mesma idade. E aí a gente tem na verdade a gente tem a mesma idade, temos meses de diferença, eu e meu primo. E aí a gente começou junto às aulas, só que a diferença de nós dois porque eu estudava muito mais, e aí o violão lá era dividido, tipo assim, básico, intermediário e avançado. Era uma coisa assim, eram 6 meses cada curso. Aí em um ano eu fiz tudo. Todos os módulos que tinham lá, né?
E de tanto que eu gostava da parada. E aí chegou um momento que aí entrou a questão financeira. E aí o professor, o diretor da escola, né, Jerônimo, ele é diretor da escola de música da PIB até hoje. Um querido, o pessoal achava que eu era filho dele, de tanto que eu frequentava a escola de música. Ele chamou minha mãe pra conversar, falou, olha, agora esse menino aí, ele leva jeito pro negócio. Só que agora seria bom ele fazer uma aula individual, porque as aulas aqui e tal. E aí na época, cara... Tá limitando ele. Só que na época, a minha família não tinha condição de pagar a mensalidade. Porque era em torno, na época, de R$120. Cento e tantos reais. E meus pais, minha mãe é professora de educação básica, né? Sou filho de professor. Sou professor, filho de professor. Então, na época, meus pais não tinham condições de pagar essas aulas particulares para mim, para minha irmã. A gente já estudava numa escola particular, mas também naquele sistema de meia bolsa, de não sei o quê. Então, puxa, não dava. Aí foi quando a minha irmã, que ela também tem esse papel fundamental na minha vida, com a música, ela começou a trabalhar na escola de música para ganhar a bolsa. Então ela virou secretária da escola de música, como se fosse uma menor aprendiz, ela já tinha uns 16 anos na época, né? 15, 16 anos. E aí começou a trabalhar na escola de música a troco de ganhar 3 bolsas. E aí eu ganhava eu fiquei com uma, que era aula de violão. A minha irmã fazia canto, começou a fazer aula de canto e de teclado lá. E aí foi isso. Aí nisso eu fui me apaixonando muito. Aí quando eu já tinha uns 14 anos, assim... E era assim, gente, quando eu falo estudava muito, era aquela coisa de tocar 12 horas por dia, de ter tendinite, bursite, ter que fazer fisioterapia. Nossa. E tal. Era uma coisa assim... Mesmo vício novo, mesmo novo. Eu tive bursite e eu tinha 15 anos. Nossa. E no ombro, né? Cisto no pulso, por causa da postura, ler. Caramba, então músico que estuda pra tocar mesmo assim, normalmente tem essas buchas, né? Trava da coluna. E aí, trava da coluna igual essa semana. Então, cara, foi assim, eu literalmente me apaixonei por isso, né? E essa foi a igreja foi a minha escola, comecei a tocar na PIB muito novinho também, acho que eu tinha uns 13 anos. Aí com 15 eu já tinha começado a dar aula, aí começou a entrar essa questão profissional, que a gente ainda vai falar bastante sobre isso. Mas a música foi assim, foi acontecendo muito nessa questão familiar, né? E até chegar ao ponto na época eu tinha 15 anos, aí o próprio Jerônimo, que era esse professor, que é o diretor da escola, ele falou, cara, a partir de hoje, se eu continuar dando aula pra você, eu começo a te atrapalhar. Olha só. E aí foi, cara, e a gente tinha uma relação muito de pai e filho mesmo, que foi os primeiros contatos que eu tive profissionalmente com música. Então, gente, eu toquei em tudo que vocês imaginarem. Todo tipo de coisa que dá pra tocar, eu toquei. Ele ia tocar, ele me levava e tal. A única coisa que eu recusei tocar na minha vida foi em velório. Uma vez ele falou, cara, tem um velório, vou te passar aí pra buscar você pra gente tocar, tá? Então, obrigado. Falei, cara, velório, obrigado. Tá, esse aí eu vou estar recusando. Passa pro próximo. Passa pro próximo. Então, ele tem esse papel, assim, fundamental. E aí depois ele conseguiu essas bolsas, depois minha irmã começou a fazer outra coisa, não tinha mais bolsa. Aí minha mãe começou a pagar. Só que era suado, aquele dinheirinho. E aí eu comecei a ir mal na escola, assim. Quis dedicar mais. E aí minha mãe falou, cara, eu vou tirar você do violão. Nossa. Aí olha pra você ver, o Jerônimo, ele tinha uma salinha lá na escola de música. E ele falava, essa salinha aqui é pra você. Eu quero que você venha todo dia à tarde pra cá, pra você estudar. E eu vou estudar violão. E chegava lá e falava, não, você vai estudar pra prova de matemática. E aí eu ia pra escola de música estudar para as coisas de escola, para as coisas de escola. E aí ficava lá e tal, e foi indo assim. A música me ajudou nesse ponto, né? Até na questão de disciplina, de ser uma pessoa focada, né? Tem as áreas que às vezes a gente não consegue focar, que a gente tem mais dificuldade. Sim. Mas assim, me ensinou muito desde criança, e é uma coisa que é muito legal, né? Não tem jeito, se você não tiver disciplina pra você tocar melhor, você não vai tocar. E assim como tudo, né? Se não tiver disciplina na academia, você não vai emagrecer, você não vai ficar forte. E o instrumento é só mais uma dessas coisas. Iago só bem. Todos nós, pô. Tô aqui, tô todos nós. secando forte. Mas todos isso, nós. E até mesmo essa questão de estudo já entra uma dúvida, né, que acho que muitos têm, inclusive eu. É assim, você, a gente estava conversando aqui, você cursou
música. Foi. E assim, eu não sei, eu acho que eu nunca conheci Nossa, A Siri. assim, eu nunca conheci um músico que tinha cursado música. Não é Certo. uma faculdade comum, assim, eu acho que minha visão, tá? Posso estar errado. O músico começa a tocar e fala, sou bichão, Sou músico já. Sou músico, que é isso, eu não preciso disso. Aí você fez faculdade de música. E o quão essa faculdade é importante para sua carreira musical? Legal. Precisa fazer faculdade para ser música? Isso é uma coisa muito legal, porque a gente tem até acho que você pesquisar no dicionário, músico, aquele que toca um instrumento, né? E aí tem lá no B, né? Ou na pessoa profissional da música. Então, por exemplo, eu fraturei a mão um tempo atrás, fiz uma cirurgia, e eu falei pro médico, cara, eu tô preocupado porque eu sou músico. Aí ele, sério? Eu também. Aí eu falei, não, eu sou músico. Eu sou músico Eu vivo mesmo. disso. Assim, é igual eu falar assim, cara, de vez em quando eu vejo umas receitas de uns analgésicos lá, eu também receito pras pessoas. Né? Então, tem essa confusão, né? Você é músico, mas como assim? Isso é uma coisa que talvez eu enfrente pro resto da vida. Eu vou te falar como foi que eu cheguei na faculdade de música. Na época, isso eu tava lá com 16 anos, mais ou menos, na época de pré-vestibular, né? Estudando muito. E já tocava num nível legal, assim, e tocava muita coisa instrumental, 99% autodidata, porque depois do Jerônimo, esse professor da Primeiro Batista, eu comecei a estudar sozinho. Então, eu olhava método na internet e tal, na época nem era muita internet, mas eram materiais, assim, de colegas. Tinha um colega lá que tinha um livro de improvisação do Almir Shediac, por exemplo, que era um método, né, que tinha, cara, você me empresta pra eu tirar um xerox? Empresta. Ia lá e tirava xerox do livro dele, e aí, tinha outro método de tal coisa, de harmonia, de não sei o quê, e aí a gente pegava emprestado. Então até hoje eu tenho esses livros. Então eu tinha muitos desses livros que era por onde eu estudava. Então, até eu entrar na faculdade. Então, não fiz pré-vestibular para entrar na faculdade, nada. E a gente tem as provas específicas, vou falar sobre isso. Enfim, a faculdade foi assim. Comecei a estudar para ser músico, e aí veio aquela, e aí, o que você vai fazer da sua vida? Aquela época que seus amigos, você é médico. E aí tem o outro lá, cara, eu quero ser policial federal. Dentista, e você? Eu não sei o que eu vou ser. Cara, vou eu ver acho da que minha eu vou ser arte. músico. E aí, imagina, meu pai, funcionário público. Cheguei, pai, vou ser músico. Não vai. Você não vai. Não, cara, de onde você tirou isso? Né? E tal. E chegou um ponto desse professor meu procurar os meus pais pra falar, cara, esse menino tem que fazer faculdade de música. Ele tem que ser músico. E tal. Só que meus pais, tá. Aí meu pai falava, cara, eu discutia com meu pai, ele falava assim, cara, quem você conhece que é músico e é bem sucedido, que tem uma vida normal? Eu não sei, mas, cara, alguma coisa dentro de mim falava, bicho, cara, eu não sei fazer outra coisa, isso aqui é o que todo mundo fala que eu faço bem. O que eu vou fazer, cara? Tá. Que eu vou e inventar aí, em outra no área. meu ensino médio, cara, eu entrei numa crise, assim, existencial, assim, sabe? E aí eu fiquei, cara, não sei, e agora? Aí tinha época que eu falei, cara, não vou ser músico, não. Eu vou estudar pro vestibular. O que é o que tá rolando aí? Na época tinha aqueles programas Minha Casa Minha Vida em alta, né? E aí construção civil, todo mundo queria ser engenheiro civil. Nossa, teve uma época que era... Todo mundo queria ser engenheiro civil. Ou engenheiro de alguma coisa, mas eu... E aí nisso foi o que somou num outro lado meu, que tinha essa questão de negócio. Eu sempre gostei muito e tal. Aí eu tenho um tio meu que meu pai falava que a melhor carreira era do funcionário público. Aí, meu pai vivia lá cheio de conta, todo enrolado. Sempre lascado, era melhor. E aí eu tinha um tio meu que trabalhava, que era empresário, e até hoje muito bem sucedido. Mas por que o tio, ele tá bem pra caramba, e você tá todo enrolado aí? Não tá batendo as contas, as contas não fechavam, né? E aí, enfim, depois eu fui entender que a forma como meu pai enxergava dinheiro não era das melhores, né? E ele vem de uma família que meu avô era funcionário público, que todas as minhas tias queriam ser funcionário público, e aí vai. E aí aquela coisa, pra eu
falar pro meu pai que eu queria ser músico. Então, eu precisei passar no vestibular na Universidade Federal dos cursos que meu pai queria que eu fizesse. Pra falar, ó, passei, porque esse queria que eu fosse aprovado, mas eu vou fazer O que eu quero. o que eu quero fazer. Aí eu fiz a faculdade de música. E aí, enfim, então, aí eu cheguei na faculdade, entrei na faculdade de música, né? A faculdade tem, profissionalmente, não é uma coisa assim, dependendo do que você vai fazer, que não vai te agregar muito. A faculdade me ensinou a montar um negócio aqui que você vai monetizar dessa forma. Esquece, é uma coisa totalmente burocrática para você entender de música. É até um defeito das faculdades de música em geral. Eu acho que é um públicas. defeito de toda faculdade. Toda faculdade. Toda forma é. profissional, é uma forma profissional completamente teórica. Completamente teórico. O cara Completamente sai, teórico. não sabe o que fazer Então, com aquilo tudo que ele recebeu lá. Então, a minha primeira ideia era o que eu queria fazer, eu queria estudar fora do Brasil. E aí eu comecei a pesquisar essas coisas, comecei a estudar inglês e tal. Então, não, eu, adolescente, vou estudar fora. 17 anos, 16 anos, e lá. E quando eu fui ver a realidade, tipo assim, tipo, um exemplo, uma das universidades que são bem conhecidas era coisa tipo assim, $20 mil o semestre. Na época, meus pais moravam, fui criado na Copa Trabalho. Na época, tipo assim, o semestre da faculdade era o que valia a casa do meu pai na Copa Trabalho. Nossa. Tipo assim, era um ano, na verdade, de faculdade. Era o que valia a casa que eu morava. Então, totalmente fora da minha realidade. E aí, eu falei, não, então eu vou fazer conservatório. Né? O conservatório, ele não tem valor de curso superior, mas ele tem valor de tecnólogo, né? De curso técnico. Então, vou fazer um conservatório de Tatuí, né? Tem um conservatório no interior de São Paulo, cidade de Tatuí. É um conservatório, um dos maiores, acho que daqui da América do Sul, alguma coisa assim. E é um conservatório muito renomado, né? E o curso, a grade completa, duram 7 anos lá. Então, você entra, você tem aula de tudo. É um conservatório muito famoso, público, inclusive. Então, vou fazer conservatório e tal. E aí veio a mente dos meus pais, que por um lado estavam completamente certos, né, com um filho como eu. Minha mãe, eu lembro dessa frase da minha mãe, super didática. Um filme tipo, problemático. Mas como eu. Mas eu digo assim, né, pô, o filho, eles não sabem como funciona nada, não tinham referência nenhuma. Não tinha, assim, um conhecido que trabalhava com isso, que ia me encaminhar. Sabe aquelas coisas de família? Uhum. Filho, faz direito porque seu tio tem um escritório de advocacia, ele vai te indicar. Eles não tinham uma referência. Não tinha referência. E nem eu tinha. E aí, quando eu ia conversar com meu pai, a referência que eu tinha era minha irmã. Uhum. Pai, eu vou fazer música porque minha irmã tá fazendo faculdade de música. E aí meu pai falou, não, sua irmã vai casar com um homem e o cara vai sustentar a casa. Você que vai sustentar a tua casa. Então isso, de certa forma, né, meu pai certo nesse ponto, né, tipo, cara, preocupado com isso e com essa questão financeira e eu naquela coisa de jovem e tal. E eu lembro de uma frase da minha mãe que eu falei, não quero fazer faculdade aqui, não tem nada a ver com o que eu quero e tal. E aí minha mãe falou uma frase bem didática, ela falou, filho, a vida dá merda. Se tudo der merda na tua vida, você pode ser professor. O disco da educação básica, porque na época... Se tudo é ruim, você não, na época assim, eu não sei se vocês lembram, quando vocês estudavam na escola tinha um professor de artes visuais. Então sempre artes visuais, artes, só que sempre era um professor de artes visuais. E aí aprovou uma lei de que artes podia ser qualquer outra arte. Então muito músico prestava concurso para artes visuais, para ser professor de artes, e era músico, e entrava na justiça e ganhava. Não, eu sou professor de arte, música é arte, pô. Entendi. Entendeu? Então até hoje funciona assim. Hoje tem concurso, o professor, quando abre um concurso para professor de arte e educação básica. Então eu posso entrar como músico, o cara da artes visuais pode entrar, o cara de artes plásticas pode prestar esse concurso. Vai trabalhar na educação básica, vai ter lá um currículo para você seguir, uma ementa, vai seguir, enfim. E ela falou, e no máximo que você vai acontecer é você ter uma vida igual a nossa. Então, eu nunca passei dificuldade, fome, não sei o quê, né? Perdão. Nunca tive esses problemas, assim. A gente tinha uma vida limitada
mas nunca passamos a necessidade de, meu Deus do céu, né? Como tem gente que fala, cara, eu tive que vender bala no semáforo para ajudar em casa. Isso eu nunca precisei. Então eu falei, cara, verdade, vou fazer essa faculdade. Dentre dos piores, né? Vou fazer. Então aí fiz vestibular, passei, graças a Deus. E foi muito bom para mim na área, na questão assim, eu pude enxergar vários outros caminhos. E meu pai queria muito que eu entrasse, porque aí você faz um mestrado, depois você faz um doutorado e você pode ser professor universitário. Que aí o salário era melhor. Sempre puxando pro concurso. Puxando pro concurso. Não, aí depois ele queria que eu fosse músico militar. Não, então você vai ser músico militar. Pai, na banda do exército só tem instrumento de sopro e percussão. Você tem o dom, cara. Aprende a tocar uma flauta, um negócio e faz o concurso. Por que o pai tem essa questão de concurso e militar? Meu pai, na época, ele fez inscrição na SpaceX pra mim. Nossa. Tudo. Aí, cara, eu falei, que eu vou falar pro meu pai? Falei, tá bom, né? Nossa. Aí não fui fazer a prova, né, cara? Porque eu não queria sair, fui pro shopping. Eu falei, como foi a prova? Foi ruim, pai. Olha aí que loucura. E você vê... Não fui bem, não passei. E então, meu pai tinha muito isso, né? De cara, vai fazer um concurso. E aí, o que aconteceu? Isso, antes de eu entrar na faculdade, eu já dava aula. Comecei a dar aula, eu não sabia nem pra mim. Eu fazia as coisas, mas não sabia o porquê das coisas. Então, eu lembro... Aprendia pra dar aula. Não, eu aprendia pra tocar, porque eu queria tocar melhor, mas às vezes eu não sabia. Eu lembro de uma pergunta que um aluno criança que eu tinha, tipo assim, do bairro, sabe? Todo mundo sabia que eu tocava no bairro, ali na Copa Trabalho, né? Eu jogava futebol na pracinha, não sei o quê. Então sempre tinha um violãozinho, eu tocava o violão. E aí, enfim, tinha lá uns aluninhos que eu cobrava na época R$20 por mês pra dar aula particular. R$5 a hora aula. E aí comecei a dar aula, tinha uns menininhos lá, e eu lembro dessa pergunta. Que aí eu falei, cara, eu fiz um acorde, fiz um sol maior. Eu falei, esse aqui é o sol maior. O Rodrigo toca violão e deve saber. Aí o menininho pegou e falou assim pra mim. Eu tinha uns 14 anos, 15. E ele tinha, sei lá, 9. Ele pegou e falou assim, por que esse é o sol maior? Por quê? Porque cara, esse é o som maior. Aí, tipo assim, eu falei, meu Deus, cara, verdade. Nunca pensei nisso. Tem um porquê. Tem um porquê das coisas. Por que o nome é esse? Não. Tá, eu lembro que eu não sabia responder um guri de 9 anos, velho. Aí eu falei, cara, eu preciso estudar, preciso entender isso aí. Enfim, nisso eu já comecei a dar aula, né? Já dava aulas e tal, de violão, já ajudava lá na Primeira Batista também. E tudo. Então, meu primeiro lugar de trabalho foi em igreja. Então, comecei a dar aula na escola de música da 4ª Igreja Batista, na época. E... É 4ª igreja ou 3ª igreja? Acho que é 4ª igreja. Tem as duas, né? Tem as duas, mas eu acho que foi na 4ª, que é na José Antônio, na frente do Corpo de Bombeiros. Aí, atrás da Universal, aquela grandona da Mato Grosso. E aí, comecei a dar aula de violão e tal. E aí, eu recebo uma ligação e... Oi, Heber, tudo bem? Cara, você já gravou em estúdio? E aí eu tinha uma filosofia assim, tipo, cara, não fala não pra um trabalho. Já. Cara, tem um negócio aqui pra fazer, quanto você cobra? Pode ser o preço de mercado aí mesmo. Nem tinha a menor noção. E aí foi a minha primeira experiência gravando, cara. E eu fui gravar, nunca tinha colocado um metrônomo, um fone de ouvido pra me ouvir gravando. E aí eu tive essa experiência. E nesse meio tempo, eu fui parando de ter vergonha, aquela vergonha que todo mundo que tá começando a tocar tem vergonha de tocar em público. Porque meu pai é da educação, na esquina da minha casa, que eu morava, com os meus pais, tinha uma escola pública. Ali, perto do colégio militar. E o amigo do meu pai é diretor dessa escola, até hoje, inclusive. Então tinha um evento da escola, por exemplo. Sei que lá, reunião de pais. Aí ele me chamava, mesmo que eu não estudava lá, para eu fazer uma abertura cultural. Olha só. E aí eu ia tocar música instrumental lá, violãozinho, tá? E eu comecei a tocar nesses eventos, né? E música instrumental, violãozinho. Aí o pessoal tinha na época, né? Tava muito em alta o Marcelo Loureiro na época, né? Uhum.
E aí o pessoal, esse Violeiro. menino é o Marcelo Loureiro, não sei o que lá. Tem um colega meu que até hoje me chama de Loureiro por causa dessa época. Eu falo, e aí, Loureiro, como é que você tá? Por causa disso, né? Tinha o Marcelo Loureiro, era o auge do violão, né? Sul-mato-grossense. E aí eu comecei a tocar nesses eventos de escola. Não ganhava um centavo, mas eu tocava nesses eventos. E aí um rapaz um dia falou assim, você que é o pai desse cara? Falou assim, desse menininho? Meu pai falou, sim. Cara, esse menino, eu sou músico, nem sei quem é esse cara. Mas esse cara falou, você precisa investir nesse menino. E tal. Aí meu pai ficou assim. Foi balançando. Aí foi balançando. Aí eu comecei a fazer, já trabalhar assim, comecei a gravar. Aí quando eu entrei na faculdade, aí eu gravei o primeiro DVD. Eu gravei. Tinha 17 anos ainda. E tal. E aí, enfim, aí foi começando a entrar isso daí. Aí eu comecei a entender um pouquinho desse mercado de gravações. Falei, puxa, cara, isso é interessante. E é um mercado, hoje não tanto mais como antes, mas é um mercado muito interessante. Porque existe uma lei de proteção de direito autoral, né? E as músicas, existe um imposto que você paga em tudo quanto é lugar que tem música ao vivo. Vocês certamente devem conhecer o ECAD. Né, que é feito pelo Escritório de Arrecadações de Direitos Autorais. Então, o músico, por exemplo, se eu gravei a música de um artista... Eu tinha que pagar isso. Hã? Quando eu tinha academia, eu tinha que pagar o Você ECAD. tinha que pagar... Não, porque mas tocava hoje música dentro da academia. Exato. Tudo que toca música, você paga esse imposto. Então, você tem uma festa de formatura, vai ter musiquinha lá pra você entrar com o canudo. Você tem que pagar... Uma colação de grau, você tem que pagar ECAD. Tem que pagar ECAD. Tal. Sim. Né? Pagar Barzinho, mensalmente, cara. tudo, ECAD, tudo quanto é evento. E aí, o correto, tá? Vou te falar como é no papel, no Brasilzão, né? Então, antigamente pegavam um set list, você vai tocar 25 músicas, então tem, no barzinho, tem 6 músicas do Djavan, você pagou tanto de imposto. Fazia uma divisão como se fosse assim, para ganhar direito autoral. Então, tem muito artista antigo que ganha direito autoral de casa disso daí, né? Então, e músico ganha uma parcela disso. Então, a gente ganha um percentual, um exemplo. Eu gravei um sucesso do artista. Então, o maior sucesso o maior fatia do bolo é do compositor, que hoje é o mercado mais lucrativo da música, na minha opinião. Quem escreve? É o compositor. Muitas vezes o compositor com a música ganha mais do que o intérprete, às vezes, do que quem está interpretando. E a maioria das músicas que a gente tem, difícil é o cantor que compõe a própria música, hoje em dia. Principalmente no mercado mais lucrativo, nesse ponto, que é o mercado sertanejo. Ele ganha mais que o cantor. Ganha mais que o cantor, Olha muitas só. vezes. Porque e é justo, assim, no sentido, cara, sem ele não teria aquela música. Muitas vezes sem ele não teria o artista, que às vezes o artista estourou por causa da música. Estourou por causa daquela música. Exatamente. Então, e essa é a única coisa que eu nunca fiz na minha vida. Uma vez eu falei, vou escrever. Escrevi uma música, falei, cara, ficou animal. Ali, rasguei, piquei, falei, tomara que ninguém nunca leia isso. Eu nunca mais tentei escrever, Sério, não é pra mim. E aí, enfim, comecei a me interessar por isso, né? E na época tava muito em alta, então a gente ouvia falar de músicos que gravavam muito, que ganhavam, faturavam assim, de ECAD. Eu vou falar por um colega meu que gravou, por exemplo, Ai Se Eu Te Pego, na época do áudio. Ele falou que o primeiro ECAD que ele recebeu foi mais de 20 mil reais. Ele gravou um instrumento. E, 20 mil reais de renda passiva, cara. E o ECAD, normalmente, eles pagam antigamente era 3 em 3 meses, ou 2 em 2 meses. Uma coisa assim. E, o cara, fora os outros trabalhos, o cara ainda tem isso aqui. Já pensou se ele grava 5 sucessos, 10 sucessos, Olha só. 15 sucessos? Meu Deus, é isso. Isso vai ser muito legal pra mim financeiramente. Então, comecei a gostar muito. Eu nunca tive a pretensão, por exemplo, apesar de já ter tido convite para acompanhar artista, por exemplo. Mas essa nunca foi uma pretensão minha, porque eu desde sempre fui muito caseiro. O Iago sabe. Até hoje eu tenho uma dificuldade de sair de casa. Eu adoro, trabalho de casa desde 2017. E de responder o WhatsApp. Eu trabalho, não respondo WhatsApp, esquece. E aí eu sou muito caseiro, trabalho de casa e tal. E nunca tive essa pretensão de acompanhar um artista, de viajar. Sim. Tive o convite já para isso. Se fosse assim, fora do Brasil, com um artista beleza, aí é outra história. Mas assim, a realidade do mercado, você acompanha um artista nacional muito grande, né? Não é o que a gente acha que é, quem é leigo. Então, se você canta... Um exemplo, tem artista que o show do cara custa 500 mil reais. O cachê do músico é 600 reais.
Nossa. Entendeu? Então não é. Aí o cara ganha. Puxa, o cara faz 20 shows por mês. Beleza, ganha 12 mil reais por mês. Mas sofreu. Puxa, mas ele tá viajando, a família dele tá fora, tá dentro de longe, casa, tá longe, ele mora dentro de um ônibus e tal. Então, pra mim, nunca foi uma coisa que me atraiu muito, né? Apesar de ter o lado bom, por exemplo, que é a visibilidade que às vezes o artista dá. Porque a grande maioria acha que o Gustavo Lima tá rico e o violonista que toca ali do lado dele também Tá rico também. é quase sócio dele, entendeu? E Uhum. a realidade não é muito bem essa, né? Então, eu, por já ter amigos muito próximos que trabalharam a vida inteira na estrada, eu tinha essa relação, né? Eu falei, puxa. Não e é aí isso o que eu quero. percebia? Que normalmente o músico que grava, o músico que toca na estrada nunca é o que grava. O que toca na estrada, ele tira o arranjo que quem gravou criou, né? Sim. E ele toca no show aquilo. Então, enfim, essa questão do estúdio sempre Foi o que te atraiu. foi o que me atraiu muito, assim, a nível de mercado. E aí, foi quando eu comecei a trabalhar. Falei, já sei, tive um plano. Me chamaram para dar aula numa escola de música Carlos Gomes. Eu acho que é a maior escola de música daqui de Campo Grande. E na época eu tinha 17 anos. A dona, que é a Lilian, me chamou para ir trabalhar lá. Eu tenho um carinho muito grande por eles. Foi o primeiro lugar que me deu uma oportunidade de trabalhar assim. E trabalhei lá muitos anos, eu acho que uns 6 anos, 6 ou 7 anos trabalhei lá. E ela entrou, tá, beleza, olha, saiu um professor meu aqui sábado, e ele me indicou, ele me conheceu da UFMS, que esse rapaz que dava aula era da turma da minha irmã, e ele saiu porque ele assumiu um concurso de artes e deixou um sábado lá, que ele tinha 4 alunos, de 8 ao meio-dia. E eu precisava trabalhar nesse sábado, eu na faculdade, falei, pô, vou lá. Aí na hora ela preencheu minha ficha, data de nascimento. Ah, gostamos, já foi indicado do Adson, a gente confia muito nele. Chama Adson esse rapaz. Foi indicação do Adson, então a gente confia na indicação dele. Vamos fazer aqui, você começa esse sábado, beleza. Aí ela começou, nome completo, nananã, vamos tirar uma foto para colocar no site, né? Na escola já tinha um site naquela época. Nananã, tal, data de nascimento. Eu falei 8/12/95. Ela olhou e falou assim, ela desanimou, cara. Ela falou, você tem 17 anos. Menor de idade. Você é menor de idade? Eu falei, sou. Ela, ai, meu Deus do céu. Eu vou colocar você, ela falou desse jeito. Porque não tem outro pra começar agora. Mas você não vai falar pra ninguém a tua idade. Não, tá bom, tranquilo e tal. Cara, enfim. Até hoje eu encontro ela, e até hoje ela quer que eu volte pra Carlos Gomes, sabe? Então nunca eu era aquele cara, meu pai é muito rígido com essas coisas de horário. Então, aí, por conta da minha criação, eu já fui me moldando como um profissional da música diferente. Mais disciplinado. Que chega no horário, que faz o mínimo, que deveria ser obrigação de qualquer um. Só que o músico nunca faz o mínimo, né? Uhum. Então, tipo assim, eu comecei a fazer o mínimo, que era o quê? Chegar antes, cumprir prazo, afinar um instrumento. Sabe? Fazer o que é elementar, né? E aí, dar aula que eu tinha pra dar. E aí eu ia lá, chegava, cara, faltei uma vez nesses 6 anos que foi o quê? Ah, tá, que meu celular acabou a bateria, não despertou o relógio. E aí ligaram no telefone fixo da casa do meu pai, e ele, o Weber tá aí? Aí meu pai abriu a porta, eu dormindo, ele falou, não tá, já deve ter acontecido alguma coisa com ele. Tipo assim, foi a única vez que eu faltei, cara, que eu tive um imprevisto. Assim, foi a única vez, então sempre fui muito caxias com essas coisas. Então isso foi me abrindo portas, daqui a pouco eu já era o professor de mais confiança dela, era o cara eu era o professor que colocava aluno pra dentro. Não só aluno pra dentro, que a princípio eu não tinha essa moral ainda. Então a escola me dava muitos alunos, né? E na época a escola, até hoje é assim, né? Pagava 50% da mensalidade pro professor, 50% pra escola. E na época era interessante porque a escola me trazia muitos alunos. Então, de cada 10 alunos que eu tinha 2 que vieram. Oi, Eber, eu quero fazer aula com você. Vai lá na Carlos Gomes. Tinha só 2. 7 era aluno da escola. Que a escola trazia para mim. E aí isso foi uma relação legal, funcionando. Estão me trazendo alunos e tal. E, enfim, aí comecei a ter essa certa confiança. Eu que indicava os professores. Eber, eu preciso de um professor de canto. Ah, tá, vou indicar um. E eu que comecei a ter era o professor meio que
mais próximo deles, mesmo sendo... Lá tem professor que dá aula lá até hoje, que deve ter uns 25 anos de escola de música que dão aula lá. Então, isso aí foi... Eu fui ganhando esse espaço, né? Com eles. E aí chegou um ponto que aí eu comecei a tocar, foi quando eu comecei a tocar na noite. Aí eu fazia faculdade, dava aula o dia inteiro, tocava na noite e ainda gravava final de semana. Nossa. Né? E ainda tocava na igreja domingo. Então imagina, a minha vida era o dia inteiro com o instrumento na mão e tal. E meu foco, vou trabalhar bastante dando aula, porque eu vou comprar os meus equipamentos, porque eu nunca tive, até então, nunca tive um instrumento assim bom, que meu pai foi lá e falou, meu filho, te dei, porque meu pai não podia, né? E você que entende de instrumento, um pouco de som, você sabe que essas coisas são muito caras. Sim. Então, pô... Tá falando que eu não entendo, só porque eu mutei o som da igreja. Iago, eu vou virar de frente pra ele. Então, e aí eu falei, cara, eu vou juntar uma grana e eu vou comprar meus instrumentos bons. Porque quando eu tinha um trabalho profissional, eu ligava pra alguém que tinha pra me emprestar um instrumento. Né? Então, cara, você me empresta esse seu violão que é bom pra eu poder gravar? Aí o cara, cara, eu não vou usar, mas se pintar algum trabalho pra mim aqui, eu vou ter que pegar de volta, tá bom. E aí inclusive aconteceu essa situação. Foi o primeiro trabalho legal que eu ia ter, assim, de gravação, que eu lembro que era gravar 7 faixas, né? Naquela época as pessoas ainda gravavam discos ainda, né? Mais 10 músicas, tá? Hoje você vai lá e grava um single, né? Um EP. Sim. São discos menores. 3, então o cara fechou comigo na época, tipo, era R$80, R$100 a faixa, sei lá. E aí, pô, 700, vou ganhar num dia, velho. E meu pai falava que música não dava dinheiro. Cheguei lá pra gravar, e eu gravar, tava tudo agendado, a pessoa que me emprestou o violão falou, cara, não vou poder. Nossa. Te emprestar o violão. Tá bom, liguei pro cara do estúdio, falei, fulano, cara, tive um imprevisto aqui, a gente pode remarcar pro outro domingo? Não pode ser na terça? Eu falei, não, cara, porque eu dou aula de manhã, tarde, e à noite tem faculdade, não tem horário pra gravar na terça, só posso no sábado ou no domingo. E aí, tá bom. Aí quando chegou, outro dia, no meio da semana ele me ligou, falou, olha, desculpa, cara, mas não vai dar pra você fazer, porque eu precisava entregar o serviço e eu tive que contratar outra pessoa que tinha um violão bom pra poder fazer. E aí eu cheguei a perder, o trabalho por conta disso. E aí eu falei, não, cara, preciso comprar um violão decente, preciso trabalhar pra isso e tal. E aí comecei a juntar dinheiro, e comprei meu primeiro violão bom, assim, foi um Takamine japonês, pra quem entende de violão. E aí comprei esse violão, falei, pronto, agora estou. E aí fui trabalhando porque eu sempre gravava no estúdio dos outros. Então, não, eu quero ter o meu home studio. Então preciso de um microfone legal, preciso de tal coisa, preciso de uma guitarra assim, preciso disso aqui. Mesinha e tal. Isso, e aí fui trabalhando para juntar dinheiro para isso. Então, foi assim que começou a minha história com essa questão de estúdio, de começar a gravar. E aí ali no meio veio a questão que até hoje, e ainda eu creio que seja, depois da composição, eu acho que o que seja mais lucrativo seja a educação. Foi a coisa que me abriu assim. Abriu sua visão. Falei, por quê? Primeira coisa, que me deu um start. Eu estava dando muitas aulas, eu estava ainda na escola de música, e eu lembro um dia, e eu estava nessa vida, toca na noite, não sei o que lá. Eu saía da faculdade 10h50 da noite, 10h40, e aí às vezes ia tocar, chegava em casa de madrugada, acordava de manhã porque eu tinha que estudar, sabe? E aí aquela coisa. E eu cheguei até a ter crise assim, de pressão alta, super novo. Nossa. E na época eu não tava nesse modelo, magrinho, cara, assim, saudável, corria, malhava, crise de pressão por conta de estresse, por conta da sobrecarga, assim. Porque eu trabalhava mesmo muito, de ter 40 alunos por semana, individuais, 30 e poucos, 38 alunos por semana, tocar na noite, gravar, fazer faculdade. Então minha vida era muito corridona. E aí o que eu percebi? Que como eu já estava ficando assim, as pessoas começaram a me conhecer mais, na escola de música eu tinha, de cada 10 alunos que eu tinha, antigamente era 7 era da escola, 3 meus ou 2 meus. Aí começou a inverter isso. Então eu já tinha 8 alunos que eram indicações minhas para 2 da escola. Então às vezes falei, cara, talvez seja... particular estava mais lucrativo. Minha aula particular tá mais lucrativa. Então, mas aí como eu morava longe,
mas será que os alunos vão? E a escola tinha pessoas com bom poder aquisitivo. Então, mas será que o aluno... Eu tinha aluno que ia de motorista, por exemplo. Tinha aluno que era o filho do governador, sabe? Coisa assim. Sim. Então, aí, poxa, como que o cara vai lá na minha casa, cara, fazer aula? Nossa, não vai ficar legal. Então, já sei. Trabalho. Falei, cara, já sei. Vou juntar um dinheirinho, vou pegar aqui, conversei com meu pai. Cara, foi o primeiro ar-condicionado da casa do meu pai. Aí fizemos uma salinha pra mim. Foi o primeiro ar-condicionado. Compramos um ar-condicionado da patroa da minha tia, que é diarista, que faleceu. E os filhos estavam vendendo as coisas da casa da mulher. Aí comprei o primeiro ar-condicionado da casa, montei uma salinha. Coloquei uma cortininha persiana do Extra. Tal, deixei arrumadinha. Não sei o quê. E montei a minha sala de aula particular em casa. E aí a escola, hipoteticamente, eu não lembro quanto eram os preços, mas tipo assim, a escola era 300, eu ganhava tipo 50%, então eu vou cobrar 220 nas aulas particulares. E aí comecei a diminuir as aulas. Aí criança eu deixava lá, que normalmente a escola me trazia muita criança, eu deixava lá, só atendia lá criança, comecei a atender Mais velho. particular, mais velho em casa. E aí, beleza, aí nisso, música não dá dinheiro. Na época, cara, eu ganhava, tinha uns amigos advogado, ou aluno de direito que era estagiário, ganhava lá R$800, salário mínimo. Naquela época eu ganhava 3 vezes a 4 vezes mais do que os meus colegas. Então eu já tinha um carrinho, já tinha meus equipamentos, meus instrumentos caros. Eu era assim, cara, eu não gastava com a bala. Minha esposa tá no céu, cara, quase, porque já vai pro céu direto. Porque a gente já namorava, passou de raiva. Tipo assim, daqui até o meio do ano a gente vai comer só pipoca. Porque não vou gastar com nada, que eu preciso comprar uma guitarra. A guitarra custa 15 mil. Vamos lá. E aí ficava assim, cara, coitada. E a gente passava meses assim, sem sair, sem nada. A Leda vai pro céu. Vai pro céu. Minha esposa vai pro céu. E aí, enfim, a gente passava essa época assim, porque eu literalmente estava focado nisso. E valeu a pena, né? Valeu a pena. E aí eu tive uma oportunidade seguinte, que foi o quê? Me ligaram, Heber, você dá aula em grupo? Falei, cara, a gente é daqui da igreja adventista. Escalar o ganho, né? Foi quando eu comecei a entender esse negócio. Como você ganhar mais com a sua hora. Com a minha hora, porque até então, aí já tava naquela coisa, vender hora, né? Nossa, tal. Isso porque eu não conhecia o Pablo Marçal, gente, senão eu acho que eu tinha destravado aqui o código rapidão. Dono da Fender. Então, e aí, cara, falei, fui lá na igreja adventista, pertinho da casa do meu pai. E aí lá, então a gente tem 10 alunos aqui que querem aprender. Você não vem aqui no sábado à tarde, dar uma aula aqui para eles? E era essa moça, a moça da igreja, a filha dela é minha aluna até hoje, inclusive. Ela era esposa do pastor da igreja e ela era pianista, muito boa, inclusive, da faculdade. Era minha colega de classe na faculdade. E ela, você não dá aula lá para os meninos da minha igreja? A gente cobra, vê quanto você cobra lá, atender. Tipo assim, um exemplo, tem 10 alunos. 10 alunos, 1 hora. 80, eu cobrava 300, um exemplo, na aula particular. 80 de cada um, tá bom? 800 a hora. R$800, 1 hora por semana, né? Então tava ganhando 200 a hora. Então, já melhorou isso aí. Comecei a dar aula para esse grupo. Aí minha irmã começou a dar aula de música no Dom Bosco, Colégio Dom Bosco, na aula regular mesmo, professora de música do colégio. E aí a gente descobriu ela descobriu, na verdade, que estavam alugando umas salas para terceirizados no Dom Bosco, que era muito barato. Eram umas salas de aula mesmo, desativadas, que ficavam no fundo, que não estavam sendo ocupadas. Então, tinha uma escola de balé lá dentro, até hoje tem. E judô, essa escola, e aí era para terceirizados. Um exemplo, o Iago é professor de jiu-jitsu, ele aluga uma sala por um valor lá, que na época era muito barato, se eu não me engano, era tipo assim, vou chutar aqui, mas era como se fosse assim, para os dias de hoje, R$600 por mês, pra você usar a sala lá, todo dia, 800, era bem barato. E aí o Iago leva os alunos dele para lá, né, se quiser puxar os alunos da escola. Tá tudo ali já. E aí minha irmã teve essa brilhante ideia na época de fazer esse esquema.
E ela estava fazendo um mestrado, então ela não tinha tempo de trabalhar, mas precisava ganhar dinheiro. Então ela montou, a gente fez uns encartes, tal. Tem aquele tio que entra no intervalo na escola? Encarte, eu já não ouvi essa palavra. Então, a gente fez isso daí para panfletar no colégio, né? E tal, ela fez o meio de campo, então eu era aquele tio que entrava na hora do intervalo para colar, para panfletar lá pros alunos, cola na agenda e tal. E aí na época, a gente foi a primeira ideia que eu tive assim de tipo, mano, eu preciso expandir esse negócio das aulas. Preciso ganhar escala. Preciso ganhar na escala. E aí foi, quando a gente panfletou, minha irmã já era professora, já sabia do sistema do colégio, tipo, ó, tem agenda, cola na agenda o recadinho aí, todo mundo colando na agenda, porque aí o pai vai abrir pra ver as tarefas, um dia vai ver na agenda, tem aula. E aí qual que era o esquema? Tipo, a aula acaba às 5h30, 6 horas tem aula de violão, então o pai do guri nem podia deixar ele até mais tarde lá. E aí pagava lá um valor que na época, tipo assim, 100 e poucos reais por mês, não ia impactar tanto pra ele. Às vezes o pai nem queria, ele só não podia buscar mais cedo, mas vai ser mais barato. E a gente começou a fazer isso. Aí eu combinei com a minha irmã, tipo assim, ó, o meu vai ficar assim, proporcional, porque eu queria um dia na semana lá, porque eu tinha as minhas outras coisas, e meu foco não era esse de dar aula, eu quero trabalhar em estúdio gravando. E aí, o que a gente fez? Cara, tipo assim, quando abri a turma, tipo, tinha 15 alunos. E aí as aulas eram mais longas, 1h30, né? Pra poder organizar. Aí a gente abriu uma segunda turma. Tal. Enfim, aí você imagina, puxa, o que eu ganhava, cheguei na dona da escola de música e falei, ó, vou sair. Ela falou, por quê? Eu falei, não, velho, montei uns grupos aí pra mim, tá, o que eu ganho no mês aqui tá me dando lá só na terça-feira à noite. Ela falou, por quê? Vamos montar o grupo aqui. Ué, eu tô fazendo errado. Entendeu? Aí foi quando a gente começou a fazer isso aí. Então, essa época foi uma época que eu consegui, assim, puxa, ver que dava, cara, se cavucar esse negócio de música, e é o que eu falo, cara, música tem tudo. Você acorda de manhã, seu despertador é uma música tem tudo. Como que alguém fala que isso não dá dinheiro? Sim. Né? Música não sabe onde tá. Cara, né? você tá em tudo. Um filme sem música não é o mesmo. Se você um comercial sem música não é o mesmo. Nada. Hoje aí, você vê, por exemplo, anúncio no Instagram. É o cara falando, aí você uma música no fundo. Se você não colocar música, ele não tem um impacto diferente. Isso aí você vê, por exemplo, a gente sente lá a diferença de conversão. Tipo, você vai rodar um criativo lá que é seco, não tem nada, nem a musiquinha de fundo. E o outro, você sabe que isso muda muito a retenção da atenção da pessoa. Com certeza, cara, porque você conecta com a pessoa de alguma forma. Sentimento. A música transmite sentimento. Eu posso tocar uma música aqui e você ficar triste. Eu posso tocar uma música aqui e você se sentir entusiasmado, você pode se sentir motivado. Eu tava assistindo um vídeo esses dias de uma aula no YouTube e, cara, o cara botou... Era uma aula, tipo, mais... E aí o cara botou uma música, tipo, animadora. Aí, cara, foi olhar os comentários. Minto, não era uma aula não, cara. Era um conteúdo de um cliente meu e eu tava dando uma estudada. E aí era um negócio bem técnico, sabe? E o cara colocou uma música agitada. Aí você viu os comentários, os caras assim, conteúdo muito bom, mas essa música estragou o vídeo. Pois olha o poder. Vários, tá ligado? Só assim, cara... Então, você imagina, cara, como é que isso pode não dar dinheiro? Isso eu tô falando, cara, eu tinha no máximo 21 anos, 20 anos. Nossa, então, novo, né? Hoje eu tô com 28, então tá velho, imagina, nessa época já tô com problema de velho, já problema de coluna, bursite, então na época isso eu falei, pô, mano, dá pra fazer um dinheiro com isso. Então imagina, eu dava as aulas, tinha essa questão das gravações que era tipo, era coisa que esporádica, de vez em quando tinha uma coisa, normalmente, até hoje, né? O que mais me dá dinheiro com produção musical e gravação são artistas que talvez vocês nunca vão ouvir falar nos caras. E são os mais lucrativos pra mim hoje. Caneta Azul ele gravou. Não foi não. Então, você vê, são artistas como o Manuel Gomes, que ele deu a sorte de vingar, mas eu tenho um cliente que é quase o Manuel Gomes, por exemplo. Eu sei. Entendeu? E o cara, ele é um cara que acredita que ele é cantor, como o Manuel Gomes acreditou e vingou. Entende? Então é o cara que ele tem um sonho e a gente não pode menosprezar o sonho do cara. Porque a gente não sabe quem que vai virar. E a música tem muito isso. É uma soma de vários fatores, incluindo sorte. Como você vê essa questão... Como que você vê essa questão do músico, assim, que
que eu vejo que o músico em si ele tem uma visão mais fechada sobre a música mesmo, sabe? Muito. Achar que ser músico vai só pra, sei lá, tocar na noite ou querer estar em alguma... E você, desde sempre, né? Lógico, tocou na noite e tudo, mas você foi para um lado mais empreendedor da parada. Por que você acha que a maioria tem essa visão? Cara, eu acho que assim, um pouco... Eu tive alguns fatores que me ajudaram. A primeira, assim, eu tinha uma certa ambição, no sentido, e por ter pais muito realistas, frases da minha mãe, você é filho de professor. Como é que é? Se tudo der... Se tudo der errado, na vida dá merda. A vida dá merda. Então, eu tinha uma visão realista. Se tudo der errado, você vira professor. Então, por isso que eu não tinha essa coisa assim, tipo, cara, bicho, eu vou tocar com o Michael Jackson. E eu vou explodir, né? Assim, não que isso não possa acontecer. Sim. Mas assim, hoje não pode mais. Mas não, assim, hoje não com o Michael Jackson tá? não vai estar dando. Mas assim, eu nunca tive essa coisa, tipo, acompanhar o artista, porque aí sim é o ápice, é o topo. Você tem esse ego aí, né, cara? Então, ego eu sou um cara, né? Isso é uma coisa que me ajudou. Eu sou um cara que não sou muito assim do, tipo, essa questão... egocêntrico. Não tenho muito isso, por exemplo. Até essa época eu não tinha Instagram, por exemplo. Eu não tinha rede social. Minha foto de perfil, durante todo o meu ensino médio, minha foto de perfil era aquela foto bonequinho do Facebook, assim, aquele azul. Eu não tinha foto de perfil, entendeu? Então nunca fui muito assim. Low profile. Com essas coisas. Low profile. Até hoje eu tenho um pouco de preguiça de rede social. O Iago sabe bem, que ele trabalhou comigo. Então, até hoje, eu tenho um pouco de dificuldade com rede social. E isso, por um lado, me fez, assim, o músico... Isso foi uma das coisas, né? Pô, eu preciso ser realista. Como faço para ganhar dinheiro com música? Preciso ganhar dinheiro com música, porque, né? Não quero essa coisa de ser professor. Tive um estágio remunerado na faculdade que me deu essa oportunidade de estar dentro de uma escola de educação básica e ser professor de música. Sim. Então isso aí era deprimente. Tipo assim, cara... de eu ter que brigar... Cara, coisas absurdas, assim, que eu presenciei. Tipo, de menina, eu novinho, de menininha de 12 anos se insinuar pra sair comigo, por exemplo, na escola de educação básica, era um projeto social que cuidava de crianças em vulnerabilidade, estado de vulnerabilidade. Só pra quem já foi professor de escola pública. Só pra quem professor de escola pública, o Iago também foi professor de educação física. Por isso. Então, cara, esse tipo de situação é aquele aluno que não quer, que tipo, ele nem quer estar lá, ele só quer fazer a bagunça. Então você tem que ficar o tempo inteiro discutindo. E às vezes você tá discutindo com um guri ali que ele é mais malandro que você. Entendeu? Então, enfim, cara, N fatores fizeram eu falar, cara, não vale. Pra mim não vale, né? Não tô falando nunca. Se um dia eu precisar, né? Poxa, tem a profissão esquece. Aí. Eu tenho essa... Se tudo der merda... Como disse a minha mãe, se tudo der merda... É a minha saída, né? Você vira professor. Tem uma saída. Então, eu tive essa experiência. Falei, cara, não é isso. E aí a experiência de tocar na noite. Eu lembro que alguns amigos muito próximos, o próprio Eric, né, lá da igreja, uma época ele tocava, antes de ele trabalhar no mercado financeiro e terminar a faculdade, ele tocava na Vale. E ele falava, cara, você tem que tocar lá, cara. Bora lá, velho. Toco todo dia, faço 2 shows lá, não sei o quê, tipo, R$150 o cachê. Não. E eu entrei numa dessa, né, de começar a tocar e tudo. E na época, a conta não fechava na minha cabeça. Não, porque é 3 horas de play. Aí eu falei, pô, foi R$50 que ele ganhou por hora. Aí eu sempre fazia essa conta por hora. R$50. Mas tá, ele não chegou e tocou. Ele teve que tirar 30 músicas na semana. Ele teve que sentar em casa e ouvir as músicas e tirar. Ele gastou mais umas tantas horas pra isso. Cara, eu comecei a fazer essa divisão. Ganhava centavos ali. Eu falei, cara, não vale. E aí, a minha gota d'água, eu lembro que foi a última vez que eu toquei. Naquele dia eu falei, cara, não vou mais tocar. Foi porque eu tinha tocado feito dois shows, assim, aqui. Então, toquei numa festa que era lá pro lado do shopping Bosque dos Ipês. E toquei com um cantor lá. Na época, um cantor de pagode, na época. Eu saí de lá e fui tocar com outro cantor
que tinha na frente do Café Mostarda, uma casinha de show que tinha ali, que nunca, acho que tá Foi fechada. Sei tabacaria, lá, foi um tudo monte ali, de era coisa. você sabe aquele Sei. lugar lá. Não vingou. E aí eu fui lá tocar, cara, e aí tinha aquela coisa, né? Eu sou muito um cara assim, minha irmã fala que eu nasci velho, então eu já sou contra, tipo, essas coisas de barulho, de muvuca, de gente. Eu não bebo, não fumo, nunca bebi, nunca fumei. Então, tipo assim, cara, o que eu tô fazendo aí? Eu tinha essa sensação, eu tocando. Você vendo o O rolê ali. que eu tô fazendo aqui? Perdidaço no meio do negócio. Que É que eu todo tô mundo falando? doido lá, cara. O que eu tô fazendo aqui? Aí, esse dia foi muito louco, porque parece que, assim, as coisas, tudo aconteceu para que eu parasse. Eu lembro que uma coisa muito particular que aconteceu foi... Eu tava tocando no lugar, no primeiro show, e eu tô tocando lá no palco. Cara, aí veio uma menina conversar comigo, eu no palco tocando. Ela olhou pra mim e falou assim: você tocando aqui? E essa menina, ela é filha de um cara bem conhecido aqui que trabalha com música. Ela pegou e falou assim: você tocando aqui? Meu pai e o pai dela trabalhou com um artista nacional bem grande. Cara, meu pai fala que ele é teu fã. Você não deveria estar tocando com esse cara, não, hein? Isso aí você vai prejudicar seu trabalho, porque esse cara é ruim pra caramba, hein? Nossa. Menina mandou essa pra mim, eu lá. Cara, aquilo ali já acabou meu dia pra mim ali. O Tatiquetum tá até diminuindo. E aí, cara, naquele dia eu peguei e saí. Botei meus equipamentos no carro e fui tocar no outro play, que era tipo de madrugada. Saí de 1 da manhã e 1h30 era o outro, em outro lugar. Nossa. E aí fui, cara, tocar nesse dia. Aí o cantor, acho que já tinha bebido tanto, fumado tanto, já tipo esqueceu a letra da própria música, e já ficou aquele embrolho, aquele rolo. Resumindo, eu saí de lá, eu lembro dessa cena, eu guardando os meus equipamentos no carro, e como eu tinha tocado violão, em um eu toquei violão, em outro toquei guitarra, então eu tinha investido lembra da história, todo aquele tempo eu estava juntando grana para investir nos meus equipamentos. Sim. Então eu falei, cara, eu quero estar pronto para gravar qualquer coisa, para tocar em qualquer situação. Eu tava numa situação assim de equipamento que eu podia tocar em qualquer show de qualquer artista do mundo, entendeu? A nível de equipamento, né? Sim. Então, tipo, cara, eu tenho tudo aqui que é o que todo mundo tá usando no mercado. Sim. Sabe? Seguro. Imagina na câmera, pô, eu só tenho um setup aqui de Blackmagic com as melhores lentes, o melhor tudo, é o que eu tenho agora. E eu lembro que o cachê era R$150. E eu, quase 5 da manhã, guardando meus equipamentos. E eu tive essa péssima experiência de roubarem meu estúdio, né? Lá na Copa Trabalho. E me roubaram R$25 mil de equipamento. Incluindo um violão caro pra caramba. Aí eu guardando um violão de R$15 mil, uma guitarra de 12, 10 mil de pedal, um amplificador de 5. Aí veio uns caras super estranhos assim. Sabe, tipo assim, os moradores de rua. Aí ali tinha, na época, por causa da 15 de novembro, tinha muito aqueles cracudos assim, Sim. que ficava ali perto do camelódromo. E aí o cara chegou assim, velho, dá uma grana aí, pá, tal. Cara, aquele negócio me deu um start. Detalhe, o cara chegou, o cantor falou, velho, ó, o dono da casa de show disse que não deu tempo de fechar o caixa, o cachê só sai daqui uma semana, sei lá, daqui 5 dias. Eu falei, mano, se um cara chega e puxa uma faca pra mim, velho, Lascou. ele leva o meu carro. Se ele É chega em tudo. 3 aqui, ele leva o meu carro, leva outro carro de equipamento, e eu vim aqui pra nem esses 150 eu ganhar hoje. Cara, aí esse dia, pá, eu bati o porta-mala, vazei, cheguei em casa de manhã. Eu tenho até uma foto desse dia. Eu tirei uma foto nesse dia. Pá. Eu e o Todinho, vocês conheceram o Todinho? Aham. Eu e o Todinho tiramos essa foto na garagem da casa do meu pai. Ele tocou comigo nesse dia. Eu tirei essa foto com ele assim. E esse dia eu falei, cara, esse é a última vez que eu vou tocar na noite. Por dinheiro. Hoje pode ser que um dia alguém me chame, ou como já aconteceu de algum amigo músico, cara, eu vou tocar em tal lugar, vamos fazer um som? Cara, não pergunto nem quanto é o fez cachê. tempo, não fez? Eu fiz com o Netão, pô. É. Olha só. O Netão, eu vou lá tocar lá no Kiwi, cara, tal, vamos fazer um som lá? Que horas? Tal hora, lá de boa, tocar sentado. Qual que é o repertório? Sei lá, na hora a gente vê.
Entendeu? Tipo, vamos lá, vamos fazer um som, vou me divertir. Então foi a última vez que eu falei, cara, eu não Vou tocar pelo na dinheiro, noite, né? não vou pela grana. Sim. Então hoje eu vou se eu quiser, se eu tiver tempo, se eu gostar do som, não é uma necessidade. Das pessoas, né? Não precisa disso. Então eu tenho outras formas de Outra ganhar renda. dinheiro com música, que eu não dependo de estar tocando na noite. Então esse dia foi o que eu fiz. E aí é o problema, que muitos artistas, muita gente que lida... É uma faca de dois gumes, assim. E é uma linha muito tênue a gente trabalhar com música, porque você fica eternamente num dilema entre a arte e o negócio. Sim. Então, tudo que envolve arte e negócio é muito dúbio. Então, tipo, se você for muito pro lado da arte, Você tá lascado. você tá longe. É quase na contramão. Você passa fome. Você passa fome. Então, tem aquele mega músico, mega artista, o cara, putz, cara, tem uma infinidade de músicos que tocam melhor do que eu, por exemplo. E isso era uma coisa que eu questionava. Por que fulano tá ganhando dinheiro? Eu toco bem melhor que ele. Entendeu? E aí, então, existe essa coisa. Se você vai muito pro lado técnico, cara, eu vou ser um virtuoso no meu instrumento. Eu vou tocar muito. E tal. Às vezes você vai na contramão do que é negócio. E aí eu tive que, entendendo isso, eu tive que achar esse meio termo. Tipo, cara, onde eu posso... Então, eu quero ter meu trabalho instrumental, tenho lá meu disco produzido, falta só eu gravar, ter esse tempo de gravar tudo, mixar, masterizar. Meu trabalho instrumental, que eu nem sei o nome que vai ser o meu trabalho instrumental, mas eu tenho lá, que é um projeto meu de vida, independente. Se eu ganhar na loteria, eu vou ter esse disco, porque é um projeto meu de satisfação pessoal. Então eu aprendi a entender o que era satisfação pessoal. Tocar bem meu instrumento é satisfação pessoal. É uma necessidade? Claro, é sua obrigação que você seja um bom gestor de tráfego. Sim. É sua obrigação que você seja um bom gestor um bom videomaker, um exemplo. Né? Então, para mim, tocar bem, para o músico profissional, tocar bem é obrigação. Não é mérito. Parabéns se você fazer o mínimo. Né? Entendeu? Então, não é. Você tem que tocar bem. Então, agora, o cara que não precisa tocar bem é o cara que toca na igreja porque... Sim. Tá servindo ali. E até outro problema também. Mas, enfim. Aí isso entra uma questão assim da arte, né? Que você fala... O cara pode ir para arte ou ser empresário, mas ir no meio dos dois. E aí, hoje, você grava muitas músicas para muitos artistas. Ou já gravou, sim, tem? Sim. E aí, e músicas às vezes famosas, certo? Já novela você já fez também? Foi. Mas assim, e aí entra uma questão. Como que você se sente nessa questão assim? Pô, às vezes tá uma música bem famosa, estourada, ou a novela que tava passando na Globo, era tua guitarra lá tocando, mas ninguém sabia que era você. Cara, isso no nosso meio é muito comum, né? Você gravar... Assim, o reconhecimento vai só pro vocalista. Porque é verdade. O cantor, entendeu? Cara, eu vou falar uma coisa pra nem vocês. Pro compositor, às vezes. O cara tá cantando. Até me surpreende você falar que o compositor às vezes ganha mais que o cantor, porque a visibilidade é totalmente do cara, né? Às vezes a gente nem sabe. Inclusive, eu acho que a própria Marília Mendonça, antes de ser cantora, ela já era compositora de várias músicas de Jorge Mateus. Então, ela já tinha dinheiro antes de ser cantora, tipo, antes de estourar como cantora, ela já tinha recurso vindo dessas composições que ela tinha, por exemplo. É um exemplo, né? Mas então, cara, no meu caso, isso não... É como se isso não mexesse comigo, assim, tipo, cara, é o que eu tô falando, tem gente que pode se incomodar. Sim. Mas isso, assim, pra mim, cara, eu tô fazendo o meu aqui e tal, não que eu não quero que o meu trabalho seja reconhecido. Isso aí seria uma mentira se ele falasse. Mas isso é reconhecido de outra forma, né? Exato. Então, eu gosto muito da educação por conta disso, né? Porque aí é uma relação direta que você tem com a pessoa, de que, pô, isso... cara, eu tenho aluno, você imagina, não sei se é bom ou se é ruim, mas eu tenho aluno, assim, que o cara decidiu ser músico por minha causa, por exemplo. Só. E o cara trabalhava... Aqui, eu não sei se eu abençoei ele ou se eu estraguei a vida. Não sei se eu falo, você é louco, mas assim, cara, isso é uma responsabilidade quando você lida, e eu prefiro isso. Por exemplo, esse é um caso de um aluno que era do interior. Ele vinha, eu não tinha horário para atender ele nessa época, que eu dava muitas aulas, e acabei ficando muito conhecido aqui em Campo Grande
como ou pro cara que dava aula. Então, normalmente vai falar com alguém, meu nome vai estar no meio. Se falarem de aula de instrumento, você perguntar para alguém, meu nome vai estar no meio de quem dá aula de instrumento. E aí, nessa época, eu não tinha horário e ele falou, Weber, eu queria fazer aula com você, mas eu só posso sábado à tarde porque eu venho de Aquidauana. E aí ele começou a vir de Aquidauana e tal. E aí, resumindo, ele, cara, queria ser músico, eu comecei a falar, cara, e ele tinha essa visão de tipo, pô, mas eu tenho que estourar. Eu falei, primeiro, pra você estourar, no mínimo você tem que tocar bem. Pronto, então vamos tocar bem? Bora, vamos tentar fazer esse caminho. Número 2, cara, tem outras formas de você estourar. Se você contar na mão de você estourar, de gravar alguma coisa relevante, e quando gravar, velho, esquece. Isso não funciona mais assim. Sim. Então, cara, o cara trabalhava um exemplo, se eu não me engano, ele trabalhava num call center. E ele me chamou pra ir no casamento dele, a gente perdeu o contato por um tempo, e eu, de repente, recebo o convite pra ir no casamento dele. Quando eu cheguei no casamento dele, chegou eu e minha esposa chegamos no casamento dele, a noiva dele, que eu não conhecia, falou, cara, tô muito feliz que você tá aqui. Ela falou assim, ele tava mais ansioso, eu acho que ele tava mais ansioso pra te ver aqui do que pra me ver. Ela falou, falei, credo, por quê? Aí ele pegou, aí ele veio e falou, Weber, olha, por sua causa, eu saí do call center pelos conselhos que você me deu. Comecei a trabalhar com música. Hoje eu ganho 4 vezes mais do que eu ganhava no call center. Por conta disso, com o dinheiro da música, que eu morria de medo de viver. Com o dinheiro que eu trabalho com música, eu comprei meu apartamento. Conheci minha esposa porque eu mudei pra cá pra trabalhar com música. E, cara, se não fosse você, eu não tinha saído da minha cidade. Tava lá até hoje, não tinha conhecido minha esposa, tal. Puxa, isso aí foi eu acho que um case assim, que eu falei, putz, cara, acho que é mais sobre isso do que, eu tô com um artista aqui, lá, entendeu, tocando, e tive a oportunidade de acompanhar, talvez um dos maiores cantores do Brasil, do meio sertanejo, que é o Leonardo, e, enfim, que essa história também é muito, muito interessante, que aí a gente já entra pro meu lado espiritual, meu lado cristão, que eu posso falar disso depois, mas tipo assim, cara, isso sinceramente me realiza mais do que, pô, tô tocando com um artista assim, num show que se chama Cabaré, entende? Então isso para mim tem um peso muito diferente, sem demagogia nenhuma, e então por isso que eu não do que também assim, ficar assim, poxa, é o Weber lá, quem que é? O guitarrista do cantor tal. Tem isso também, que tipo, é isso que as pessoas falam, puxa, mas tem muita audiência. E quando eu comecei a entrar na internet, que foi esse caso de, tipo assim, eu acho que eu já cheguei a contar pro Iago. Eu falei, Deus, será que é pra eu entrar pra esse negócio de internet? De lançamento, disso, daquilo. E na época eu comprei um curso da época do Érico Rocha, por indicação da minha terapeuta. Ela falou assim, cara, tem tudo a ver com o que você faz. Esse cara... E, pô, vocês entendem muito bem disso. Então, meu algoritmo do Instagram só me mostrava instrumento e música. Eu nunca tinha escutado falar no cara. Sim. Sabe? E aí, foi aí que eu me interessei por essa questão do marketing. Logo veio a pandemia, eu tive a oportunidade de tocar fora do Brasil. E aí, eu toquei na Europa na época que a pandemia estava explodindo lá e a gente achava que não ia. Eu fazia piada com a pandemia. Tipo, eu como mandioca e churrasco, que não vai pegar em mim nunca um Covid desse. E aí, logo que eu cheguei, voltei de viagem, fechou tudo, e aí veio a pandemia, e aí eu entrei nessa crise. Falei, mano, e agora? E agora? O que eu vou fazer? E aí eu tinha um dinheirinho guardado e tal. Minha psicóloga, eu tava passando por vários problemas familiares, meus pais tinham se divorciado e várias coisas assim, que eu fiquei meio deprimido, cara. Nisso eu engordei lá uns 15 quilos. Fiquei numa bad. Minha esposa ela era universitária, tava terminando psicologia. Ela falou, você tá com sintoma depressivo, cara, você precisa fazer terapia. Então, fui fazer terapia. Na terapia, a minha terapeuta falou, entra pro marketing. Você precisa... E minha terapeuta, você fala assim, pô, deve ser uma mulher descolada, uma psicóloga blogueira. Minha terapeuta tinha 60 anos. Nossa. Tipo assim, nada a ver, cara. E ela pegou e mandou essa. Aí eu entrei. E aí eu comprei o curso com muita insegurança, porque era muito caro na época. E aí veio a calhar certinho, cara. Eu tinha um dinheirinho, o curso, paguei o curso. E eu falei, Deus, será que é pra eu entrar nesse negócio de internet? Será, cara? Cara, de verdade.
eu recebi, depois disso do meu será, não sei se era uma confirmação, hein? Eu só recebi 13 convites de pessoas falando, cara, vamos fazer uma sociedade, eu banco a produção do seu curso, disso, daquilo, nananã, gravo, tal, invisto no tráfego e a gente divide os lucros. Nossa. 13, foi uma, falei, é uma. 13, eu fui contando, cara. E 13, eu tô falando no espaço de 2 meses. Cara, vinham as pessoas que eu nem sabia, tipo, me achava no Instagram e tal, sabe aquelas pessoas que, quero ser coprodutor agora. Agora, tal, vou atrás dos especialistas aqui. Né? Já foi essa pessoa. Você já foi essa pessoa, entendeu? Então, aí tinha muito, eu falei, cara, eu acho que eu preciso fazer isso aí. Preciso estudar essa parada. E aí foi quando eu comecei a entrar pro marketing. Então foi um acaso, e aí eu falei, puxa, eu queria ter pelo menos uma graninha pra investir. Aí como que Deus vai direcionando a gente, assim como foi na minha vida, tudo foi assim, né? Tipo, eu não fiz música porque, eu quero ser um artista assim, sabe? Não, cara, eu fiz música porque, cara, não tinha outra opção, Sim. sabe? E na minha vida foi tudo assim. E aí Deus, puxa, é impressionante o que eu vou contar pra vocês. Talvez eu já tenha contado pro Iago, mas, cara, Deus, eu queria tanto começar essa parada, mas, puxa, seria ideal eu ter uma grana, né, pra investir nisso aqui e tal, porque eu vi a galera falando, não, eu tô investindo em anúncio, tantos mil, e lá voltou 6 e 7, sabe aquelas loucuras? Esse sonho. E aquele sonho, né, cara? E eu, puxa, queria gravar assim, aí tinha um menino que trabalhava com vídeo, que trabalhou comigo com vídeo, que ele trabalhava com casamento, todos os casamentos cancelados na pandemia, ele desempregado, tal. Abracei esse guri pra fazer os meus vídeos. Uma parte era em permuta, porque ele queria tocar guitarra. Então, cara, foi umas coisas assim. Eu precisava dessa grana. Um dia eu tô atendendo um cliente do Rio de Janeiro no Skype, um aluno. O cara no Rio. Pegou e falou, mano, e aquele negócio lá que você tá gravando aí e tal? Eu falei assim... falei, pô, cara, tá aqui, tá rodando, hein, cara? E não sei o que, não sei o que. Ele falou, cara, posso falar uma coisa pra você? E o cara não é rico, assim, um cara milionário, não. É um militar. Olha a loucura que o cara fez, velho. Ele falou assim, bicho, tô com uma grana parada aqui. Eu acredito muito em você, velho. Falou assim, acredito muito no teu negócio. Falou, cara, eu tô com uma grana aqui parada. E ele tinha meus dados bancários, porque ele me pagava a mensalidade das aulas. Falou, mano, eu vou te mandar um dinheiro aí pra você investir nesse seu negócio aí. E eu, super caxias, que meu pai era daquele funcionário público que era atolado no consignado, no empréstimo, nisso, naquilo. Nada, eu nunca tive dívida nenhuma, nada de nada. Meus instrumentos, cara, eu juntava dinheiro e comprava à vista. Aí ele pegou e falou assim, bicho, eu vou te mandar uma grana aí, que eu tenho parado, eu não vou precisar, tal, pra você investir nesse seu negócio, porque eu acredito nesse negócio. Eu acho que a gente, às vezes, tem que incentivar o começo das pessoas, pelo assim. Falou, cara, eu tô te mandando 10 conto aí pra você investir no seu negócio. Você vai me pagar da forma que você quiser, quando você puder, quando o seu curso der lucro. O cara falou. Caraca. Meu cunhado falou isso pra mim do ar-condicionado, até hoje não paguei ele. Você acredita, cara? E aí foi aquele gás que eu falei, aquela confirmação, Deus, eu acho que é pra eu fazer isso, cara. É isso, Saca? Resposta, né? Essa é a resposta do negócio. E aí eu falei, cara, olha, aí eu fiquei tão constrangido, cara, porque eu nunca reclamei da minha vida de nada, de precisar de alguma coisa, de nada pro cara. E aí eu peguei, mano, mas você sabe que eu vou te pagar. Ele falou, não, mano, eu sei. Você acha que eu ia transferir o meu dinheiro pra conta de alguém que eu não confio, cara? Cara, enfim, aí com essa grana foi quando eu comecei a fazer as coisas, não conhecia o Iago ainda, então eu que tava meio que fazendo tudo, e comecei no digital na época. E eu falo, puta, eu poderia ter começado antes. Comecei por um acaso, o primeiro produto que eu fiz, que foi um curso de improvisação. Eu comecei por acaso, porque eu entrei no marketing, eu falei, cara, eu quero ficar bilionário. Então o que eu vou fazer? Ficar milionário? Mundo, né? Violão do zero. Aprenda a tocar seus primeiros acordes. Sabe, aquelas coisas assim que eu falei, pô, tem muita gente. Então eu vou fazer. Só que eu já postava vídeo tocando no meu Instagram. Então, tipo, o meu Instagram já tinha lá um númerozinho, uma audiênciazinha, e da galera que me via tocando. Então não tinha ali quem quisesse aprender a fazer uma pestana. Pô, tinha uns caras que me via e perguntavam, ô cara, o que você tá usando aí nessa frase? E tal. Nananã. E aí, inclusive por um conselho da minha esposa, que na época era minha namorada, ela falou assim, cara,
por que você não faz alguma coisa que... O que as pessoas procuram você pra aprender? Ela até fala que ela tem que ter 50%. Né? Aí ela fala... Eu falei, cara, todo mundo... A maioria dos meus alunos é harmonia e improvisação. Que é um conceito pra galera aí, né? Que é é um conceito um pouco mais avançado, não é uma coisa tão iniciante. É harmonia e improvisação. Ela falou, cara, então isso vem disso aí. Então eu já tinha essa demanda reprimida, porque eu sempre gravava vídeo tocando. Já tinha anos que eu gravava vídeo tocando, nunca tinha oferecido nada, e na época todo mundo... Eu sempre fui um cara que nunca aderi modinha nenhuma. Nunca aderi modinha nenhuma na minha vida. O pessoal pedia e você nem aí. Tá. Aí foi quando eu comecei com o curso, abri a primeira turma, e com medo, falei, cara, não vou botar essa grana aqui, eu vou tomar um fundo. Eu vou ficar devendo, cara. Eu vou ficar devendo esse cara. Vou ficar devendo. E na época, acho que até por conta dessa demanda reprimida, foi uma coisa assim bizarra que eu nunca tinha visto, né? Eu lembro que eu falei com ele, foi logo que eu conheci ele. Eu te conheci... Eu já tinha lançado, acho que umas 2 vezes, né? Não, só de carrinho aberto pela primeira vez. Aí você estava em Gramado. Acho que eu tava igual o Wendel Carvalho, viajando e vendendo. Aí ele mandou um áudio assim. Postando uns stories assim, então pessoal, compra aí seus bestas. Cara, é que o WhatsApp hoje em dia é muito zoado, mas se pegar, eu tenho esse áudio nosso lá do começo. Você falou assim, irmão, eu tô viajando com a minha esposa e tá caindo dinheiro na minha conta e eu tô viajando. Cara, era uma eu coisa... Eu não tô nem trabalhando agora. Aí, falando de números, você lembra da época, quanto era? Cara... Eu lembro assim, foi uma coisa assim, que eu fiz... Foi mais de 20, não foi? Foi tipo assim, 20 e sabe quanto que eu tinha investido em anúncio na época? R$800 do dinheiro que eu tinha pego. Aí voltou acho que 23 mil, era uma coisa assim. E aí meu pai amado, cara, é isso, tô rico. Tipo assim... Achei a fonte. Achei a fonte. Então, na época, foi uma parada assim. E aí, a galera veio a Black Friday logo em seguida. E aí, aí eu seguia certinho a bula lá do fórmula de lançamento. Sim. Não pode abrir turma, não pode isso e aquilo. E a galera, aí compra, gera escassez, só abre depois de 4 meses, 3 meses. Não. E eu não. E eu, cara, assim, aquela questão da disciplina que ajuda, né, do músico. Cara, quando eu focava pra fazer uma coisa, tipo, cara, vou destrinchar essa parada que eu sou capaz... Hoje não faço mais lançamento, nunca mais fiz, mas eu acho que eu sou capaz de ensinar, eu acho que o processo, sabe? Tanto que eu estudava, anotava e tal. E aí abre na coisa. Eu lembro que eu tinha viajado pra tocar com uma cantora. E aí a galera, de tanto infernizar, muita gente me mandando mensagem, não, abre na Black Friday. Falei, tá, não vou abrir, os galera pedindo desconto. Pô, acabei de abrir um negócio. Cara, olha que loucura. Eu postei um story. Falei, vou deixar 24 horas aqui pra vocês entrarem, mas não tem desconto. É o valor e tal, que as outras turmas... Cara, eu vendi R$7.000 na Black Friday. Aí, na época... Na Black a gente não rodou? Foi na época. Foi, na Black a gente rodou. Foi tipo com 300, não foi? Foi porque eu lembro que você tava... Foi isso. Aí foi quando você começou a trabalhar comigo, foi isso? Ele falou assim, cara, eu tenho que viajar. Aí... Eu fiquei mandando e-mail, mensagem, mandando as coisas, e ele lá no palco, tá ligado? Tocando. Cara, foi uma coisa assim, enfim. E aí que entrou a internet, cara. Entrou a internet, depois tem a parte 2 do disco, lá do 2 do disco, que aí você fica ganancioso, aí você já quer investir tudo, você já quer... levei pau nisso, enfim. Aí tem toda a história que depois eu comecei a enxergar outro lado da música que eu nunca tinha trabalhado. Porque até então a gente, hoje em dia, principalmente no meio da música, principalmente não. Em todas as áreas, todo mundo acha que o caminho é a internet. Né? Então você conhece aquele médico Ítalo Marcilli, né? Conheço. Bem conhecido na internet. Guerrilla Way. Um dia eu vi um negócio dele e ele falou, velho, vocês são idiotas, vocês acham que o jeito de ganhar dinheiro é na internet? O faturamento anual da minha empresa não paga uma máquina de uma empresa de uma siderúrgica, não sei o quê. Sim. Então, cara, existe muito dinheiro no offline, né? Nossa. E como eu disse, até mais do que no online. Bem né? mais. Até mais do que no online. Só que hoje tá todo mundo quer ser influencer, todo mundo quer trabalhar com internet e tal. Todo mundo quer ganhar dinheiro em casa. Eu recebi uma todo mensagem mundo quer ganhar dinheiro fácil. Isso! Eu recebi uma mensagem esses dias de um rapaz assim, falando assim, eu postei, acho que um stories, uma reunião, umas coisas, o cara mandou assim, cara, meu sonho é trabalhar em casa. Aí eu mandei assim, eu também.
Porque eu não trabalho só em casa, entendeu? Não. Falei, o meu também. E assim, Era só ficar em casa. engraçado que, tipo, a gente que contrata pessoas para trabalhar com a internet. Uhum. Uma das maiores dificuldades é você achar a pessoa ali que ela quer trabalhar com a internet, mas ela é séria, comprometida, responsável. Porque Faz o básico. faz o básico. Porque assim, a galera vai muito nessa vibe. Poxa, eu vou trabalhar com a internet. Por quê? Porque eu quero dinheiro fácil, porque eu quero uma coisa mamata e tal. E aí você, poxa, não tem responsabilidade, não tem disciplina e tal. Não Atrai existe. muito. E não existe dinheiro fácil. Não existe, cara. Eu fiquei pensando uma vez assim, falei, cara, essas pessoas acham mesmo assim que do nada alguém vai chegar e falar, tô um salário aqui de boa, só pra você fazer o mínimo aí. Essa porcaria de trabalho aí. Não, porque às vezes você vai conversar, por exemplo, pra contratar alguém, o cara, ele quer ganhar mais que você. Aham. Não, porque É, eu e é engraçado, com- esse- Não, eu quero ser digital. um outlier agora. Aí, eu fui falar assim, agora, graças a Deus, a gente montou um escritório e tal. Não estamos só no. Todo mundo no home office. Aí eu fui entrevistar a pessoa e falei assim, não, é presencial. Ah, Ela, não. Não, desculpa, eu não trabalho só em Eu casa. também. Só trabalho em casa. E, tipo assim, falou com desdém, assim, com descaso. Tipo assim, não, eu não preciso dessa vida aí, não. Tipo assim, eu não preciso Nossa, disso, cara. eu trabalho da minha casa. Eu falei, que isso, cara? As pessoas perderam o valor do trabalho. Não, perderam super. E a internet trouxe isso. E de certa forma, cara, é uma mentira. Quando a gente vê, né? Até nas escrituras mesmo falando sobre dinheiro, o cara corrompe você. Esquece. Se você não tiver a cabeça no lugar, esquece. Você não vai. Eu perdi o valor do trabalho. Olha, Eu perdi o valor do trabalho na época. E aí vem é o que eu falo, que eu tenho esse lado espiritual. Cara, eu precisei levar uma surra da vida depois para poder voltar a ver valor no trabalho. Então, se a gente não cuidar e não entender realmente o propósito, que o final das contas é aquela frase do casamento do menino, velho, putz, sua causa, cara, olha, eu consigo dar uma vida digna aqui. Agora ele tem até um filhinho. Pô, meu filho, minha esposa. mantém. Cara, eu pago, minha esposa vai ficar em casa e eu vou pagar trabalhando com música. Então, É o que nós fazemos com o que está na nossa mão, né, cara? Exato. Então, eu Porque perdi isso, Iago. Ser próspero, né? A questão não é de dinheiro. Você foi muito próspero na vida dele. Mas você deu dinheiro para ele? Não. Aí você entregou e as pessoas acham que o dinheiro, a prosperidade é isso aí. Você tá ganhando bem. Cara, o cara pode ganhar o máximo que for e ser... Não, e nesse período, né, que eu tive um período de ascensão fora do online, depois eu tive um período de ascensão no online, e aí eu tive a queda do fora do online, porque eu foquei 100% no online, e depois a queda no online e voltei a trabalhar no offline. E o que eu percebo, cara, é que às vezes a gente não se toca nesse ponto de você pensar no seu trabalho como, cara, eu vou transformar alguma coisa. Isso aqui vai impactar na vida da pessoa, assim. E esse é o problema do digital, eu vejo. Cara, todo mundo que vende curso, as pessoas têm trauma de curso. Sim. Né? Cara, porque o cara só pensa na venda, né? É a venda. E ninguém pensa nisso aí, bicho. Cara, eu quero transformar a vida da pessoa. E nesse meio tempo, na baixa, que era isso que eu ia falar, eu tive a oportunidade de trabalhar com clientes, assim, muito ricos. Muito ricos que eu digo assim, do cara colecionar carro de luxo, por exemplo. Do cara que anda de Porsche, que tem iate, que tem... Você chegou a conhecer esse cliente meu? E tal. E a vida do cara é uma desgraça, bicho. O cara é infeliz. Ele tem todo o dinheiro do mundo. Entendeu? Sim. O cara tem grana, tipo, das 6 vezes que ele ia no meu estúdio, cada vez ele ia com um carro diferente. Chegava lá de Porsche 911. No outro dia, um outro carro caríssimo. De Audi tal. Não sei o que lá. E aí, cara, e a vida do cara é uma merda. Então eu comecei a entender, tipo assim, que o dinheiro tem um certo valor que às vezes a gente atribui ele, né? Tipo, cara, esse valor aqui eu sou por causa disso. Né? Vira o nosso Deus, né? Vira o nosso Deus. É o que já diz as escrituras. Isso. Uma coisa que eu tava conversando com o meu sócio, acho que antes de ontem, assim, eu tô montando um produto digital também. Mas
E bateu na mesma questão ali. Tô montando toda a esteira do produto, tudo. Aquela organização que você sabe. E aí eu falei pra ele, falei, cara, como deve ser mais fácil para quem não tem princípios criar um produto digital. Nossa. Ele falou assim, por quê? Eu falei, cara... Muito mais fácil enganar os outros. Eu falei assim, porque eu tô aqui, ó, há um tempo batendo cabeça para todos os meus produtos da minha esteira se encaixe, mas não se encaixe só entre eles, mas se encaixe em gerar realmente valor para a pessoa. Se é algo que, pô, comprei, vai transformar, lógico, às vezes uma transformação pequena, dependendo do produto, mas vai transformar, não vai ser só mais uma coisa de você ganhar dinheiro. E ele falou, cara, pior que é verdade. E é muito isso, porque hoje você vê na internet, a gente, pô, eu participando de uma palestra esses dias, que a gente sentou e um olhou pro outro e falou assim, cara, será que é nós que estamos tão fadigados digital ou as pessoas só estão ali para enganar? Porque você viu uns papos, tipo, você fala assim, cara... A mesma copy, tudo igual. E aí foi isso que eu falei, cara, assim, não é que o meu produto vai ser diferente dos demais, não, mas ele vai ter um valor realmente e ele vai ser, a pessoa que tiver ele vai ter uma entrega. Então, e é realmente isso, cara, você, com o que você tem, você não pensar só no financeiro. Porque se for pensar só no financeiro, cara, na internet hoje é muito fácil fazer dinheiro. Pronto, esquece. É muito Emagreça fácil. 30 quilos em 3 semanas. Cara, você vendendo... Com esse novo método austríaco que o cientista que eu inventei. Schweinsteiger... Você vende, você vende. Se for para enganar, cara, você engana. E um outro detalhe. Essa semana entrou em contato comigo. Você deve lembrar desse cliente, eu fechei na sua casa ele. Que ele... Não vou falar o que ele fazia, mas ele não fazia umas coisas tão legal. E na época eu fechei com ele. Lembrei. Lembrou? E na época eu fechei com ele. Cara, eu fechei, que era o cliente que melhor me pagava e tal. E aí, aquilo ali, depois de um tempo, começou a me incomodar. Aí eu fui num culto e o pastor Henrique falou uma frase que aquilo ali, cara, bateu, mas eu ainda demorei, porque ele falou assim, que eu fiquei pensando, será que é pecado isso aqui que eu faço? Não tô fazendo. Aí o pastor Henrique falou assim... Não tô vendendo, não tô fazendo. eu não tô fazendo nada, é o cara que faz, entendeu? Aí o pastor Henrique falou assim, se te incomoda, é porque não é certo. E aquilo ali ficou. Aí chegou um dia que eu falei, liguei pra ele e falei, não quero mais, tô em outra coisa, tal, tô fazendo outros tipos de... E beleza. Ajudei ele a achar outra pessoa, não abandonei. Mesmo assim eu tive... E aí essa semana ele me ligou. Não, porque eu tava precisando de um cara igual você de novo, não sei o quê. Não faço. Pago 3 vezes mais, não sei o quê. Eu falei, cara, não dá. Não dá. E é um nicho black, assim. É um nicho black. Que você não consegue anunciar fácil, certo? Não, e que a conta cai toda hora. Não, e pior é que a conta ficou comigo 1 ano sem cair. E provavelmente ele achou outro gestor que tava caindo conta. Cara, caiu tudo. Tava caindo tudo. E era um cara que, assim, se eu mandasse na mesa, beleza. Só que é tanto. Tá bom. Não tinha o preço que... Mas aí você faz seus princípios. E aí? Esquece. Não é preço, são os valores. Não é preço, são os valores. E isso aí aconteceu comigo nessa época. E eu lembro você falou do Henrique, eu lembro de uma frase dele, assim, que me marcou. Ele falou, cara, às vezes a gente tem a meninice espiritual de achar que tudo aquilo que vem pra acréscimo vem de Deus. Eu lembro desse culto. Você lembra? E ele falou isso numa época, cara, que foi na época, inclusive, desse convite de acompanhar o Leonardo. Um amigo meu do interior de São Paulo era diretor musical lá, o Giovanni. E ele me fez esse convite numa época crítica minha financeira. Porque eu nunca tinha tido nenhuma espécie de problema financeiro na minha vida. E aí depois eu quebrei, cara, eu perdi. E foi uma coisa que, permissão de Deus. Eu tinha um cliente que gravava, esse cara que eu falei pra ele que a vida dele era uma droga, ele tinha muito dinheiro, mas a vida dele é muito triste. E assim, a ponto do cara passar na minha casa pra eu ensinar ele a ligar o celular no Bluetooth da Porsche, por exemplo. Nossa. Que ele não conseguia fazer, não tinha ninguém que pudesse ensinar a fazer isso pra ele. Você imagina, ao nível de solidão do cara desse. Sim. Sabe?
E aí, nessa época, Deus trouxe todos esses clientes desse nível. Tipo assim, é isso aí que você quer? Você trocaria? Essa vida, né? Essa Cara, o que vida você aí. tem hoje. Você trocaria aí? Por grana, tal, por isso e aquilo. E aí foi quando, cara, assim, eu falei, cara, o que eu vou fazer agora pra startar? E eu perdi vários desses clientes, tipo assim, de gravação, que eu tinha uns clientes assim, que é o que eu falei, são clientes artista independente, anônimo, mas eram recorrentes. O cara sempre tá lançando uma música, sempre tá gravando, sempre tá produzindo e tal. Então já tinha uns clientes meio fixos, assim, que já me pagavam um dinheiro que eu conseguia viver só com aquilo. Pagar as contas de casa, tudo com isso. E de uma vez, cara, eu perdi tudo, assim. Eu lembro que de um mês pro outro, assim, teve um mês que eu fiz R$2.000. Falei, meu Deus, R$2.000 não paga nem minha casa. Lascou. E eu perdi tudo de uma vez, não foi assim. E aí, nessa época, cara, eu falei, Deus, eu preciso de uma coisa. E aí veio esse convite do Leonardo. E, cara, de alguma forma, na época, eu conseguiria resolver minha vida. E, de alguma forma, aquilo me incomodava. E aí, putz, me incomodava. E, cara, não é pra ir, não é. Mas não, cara, olha a situação. Véio. É um salário e tal que vai me resolver. Isso, vai mudar aqui. Vai mudar o que eu tô precisando, velho. E tal. E, cara, uma coisa assim. E foi num momento muito estranho, porque estava eu e minha esposa sentados na mesa, tomando um café, 4:30 da tarde, fazendo as contas do que a gente precisa, falando de dinheiro. Eu recebo uma ligação desse meu amigo e falei, depois eu ligo pra ele, depois eu retorno. Estamos conversando. Ele falou, cara, atende, ele nunca te liga. Pode ser importante. Atendi. Ele, fala, mano, tal. Ele falou, bicho, tô saindo aqui, tal, e eu quero colocar você, porque você não bebe, você não fuma, você não vai caçar confusão com ninguém. E eu preciso que você entre, cara, no meu lugar e tal. E aí, enfim, falei, meu Deus do céu. Pra quando? Era uma terça, tipo, quinta-feira você tem que estar aqui já. Nossa. Cara, enfim. Cara, e aí tudo que eu lembrava, tipo, cara, eu não sentia paz, como você falou. E eu ia pedindo conselho pras pessoas, pra amigo. Acho que até pro Henrique cheguei a mandar mensagem, né? E eu nem, tipo, eu ia na Edens lá, assim, a paisana, no fundo, assim, cheguei a mandar. Falei, cara, eu recebi um convite assim, mas não tô sentindo paz. Tal. E todo mundo que eu pedia conselho falava, você tem que ir. Você tem que ir. Aí um amigo meu que é diretor de uma dupla sertaneja, das maiores também do Brasil, falou, Heber, esse cachê é só pra você tocar guitarra? Falei, é. Falou, cara, é maior do que o meu cachê aqui, sendo diretor musical. Nossa. Você tem que ir. E, cara, aquilo não me dá paz. Aí fui tomar um banho pra dormir e eu falei, cara, eu vou. Todo mundo que eu pedi conselho falou que eu tinha que ir. E o Henrique não respondeu na época. E aí, tipo assim... Ele dá uma dessas. E aí eu peguei e falei, cara, eu raro, vou. mas ele faz bastante. Eu vou acordar de manhã e eu vou tirar o repertório e eu vou. Aí minha esposa falou assim, cara, você falou com Deus, falou com todo mundo, mas você não falou pra Deus. Falou com Deus. Ela falou, vou tomar um banho, ajoelha e ora aí, velho. E aquilo lá que a gente conversou aquele dia na sua casa. Depende de algumas situações, vai depender pra quem que a gente vai pedir conselho. Sim, com certeza. Vai pedir conselho pra músico? Oh, o cara vai falar, lógico que vai. Não, mas eu fui sábio ainda nesse ponto, porque eu pedi pra pessoas diferentes, de áreas diferentes. Sim. E aí todo mundo, não, você tem que ir, cara. Baseado na tua situação, você tem que ir. E aí, cara, eu fiz isso. Eu fiz a minha oração lá. Cara, no outro dia,